As posições políticas públicas de Donald Trump são as de um autêntico catavento, de uma instabilidade permanente, de avanços e recuos nas posições, regateando a todo momento, numa lógica de deve e haver. A comunicação social dos Estados Unidos noticia que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou negociar um acordo de exploração das terras raras, do petróleo e do gás ucranianos, que Trump sempre colocou em cima da mesa. Não se conhecem, na sua plena extensão, os termos do acordo em causa. A notícia permite, no entanto, que o presidente americano explore politicamente a imagem de pacificador que tenta sugerir à opinião pública e que as suas qualidades de negociador e empreendedor permitem-lhe colocar o negócio imobiliário na faixa de Gaza ou a exploração mineira na Ucrânia como meios de troca. Sabe-se pouco do acordo, mas sabe-se, apesar de tudo, que ele não corresponde ao que Trump tentou impor à Ucrânia e que correspondia à sua colonização económica e política, e a que Zelensky se opôs sem vacilar. Trump parece ter recuado na pretensão de receber 500 mil milhões de dólares que os Estados Unidos teriam despendido, segundo disse, com a Ucrânia. Recuou perante a denúncia, reforçada pelo presidente Macron na Casa Branca, de que a participação financeira americana não chegou sequer aos 200 mil milhões de dólares e que a União Europeia contribuiu com mais do dobro do que os Estados Unidos. A persistência na manipulação dos números não os transforma em verdadeiros, como aliás Trump fez também com as tarifas. A derrota política e diplomática na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que os Estados Unidos seguiram a posição da Rússia e da China nas resoluções à votação, geraram algum incómodo à administração Trump. A resolução mais relevante e que se impôs pela posição da Europa e da Ucrânia e a maioria dos países, colocou a guerra na Ucrânia nos seus devidos termos, exigindo a saída das tropas da ocupação russas e garantias de preservação da soberania ucraniana. A posição americana na Assembleia Geral sinalizou com clareza que o seu posicionamento estratégico passou para o lado dos Estados totalitários e abandonou a defesa dos valores democráticos e do Estado de Direito. Por isso mesmo, vai ter de se confrontar na Justiça com os despedimentos sem fundamento nas agências federais, com as exigências de um Tribunal Federal do desbloqueamento das ajudas externas comprometidas pelos Estados Unidos, da provável oposição dos jornalistas e meios de comunicação pela tentativa de impor quem nominalmente pode fazer perguntas na Casa Branca. Sinais óbvios de uma cultura antidemocrática. O acordo que estará alinhavado é genérico e ainda vai ter de ser detalhado. É um acordo de princípio e há elementos que serão críticos para a sua consolidação. Primeiro, o modelo de exploração dos minerais ucranianos e a distribuição dos rendimentos. Segundo, que contrapartidas acrescidas terá a Ucrânia, principalmente em matéria de garantias da sua segurança futura. Os Estados Unidos parecem admitir o compromisso da continuação do oferecimento de meios de defesa e a Rússia parece também admitir que a União Europeia faça deslocar contingentes militares para a manutenção da paz, o que não deixa de ser também um significativo recuo. Terceiro, como garantir os custos de reconstrução da Ucrânia. Os fundos russos congelados não são manifestamente insuficientes. Pelos fumos da política, parece evidente que a Ucrânia e Zelensky não aceitarão o que lhes puserem à frente, sem garantias e sem contrapartidas. Já o demonstraram. E também parece evidente que a União Europeia não se deixará tolher pelo estrebuchar da Hungria e da Eslováquia e que, enquanto desenha a sua autonomia estratégica, continuará a apoiar a Ucrânia. A União Europeia, convém que se diga, tem 10 vezes mais o PIB da Rússia. Não tem ainda armas, mas tem dinheiro.